Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rubens e esse vídeo ele vai te ajudar a trabalhar com o conteúdo de métrica ou metrificação de poema, né? E você, se for meu aluno do nono ano, você pode acompanhar esse conteúdo aí no seu livro de português, né, a partir da página 27. Se você não é meu aluno, fique à vontade, faça suas anotações. Se tiver alguma dúvida, deixa para a gente aí nos comentários. Bom, seguindo adiante, quando a gente vai lidar com poemas, com letras de canções, né, o estudante ele tem que saber conferir a métrica ou aquilo que a gente chama de metrificação do poema, tá? Para começo de conversa, métrica, né, é a medida de tamanho de um verso. O poema ele é construído em versos, cada linha, né, do poema é um verso, e cada verso costuma ter uma medida específica. E essa medida influencia todo o poema, seja no ritmo, na forma como os versos são montados, nas estrofes, entre outras coisas, né? Para se conferir a métrica de um verso, é necessário que nós contemos as sílabas poéticas existentes em cada verso que o poema tem, né? E o que seriam essas sílabas poéticas, né? São as sílabas formadas pelo arranjo rítmico de um poema ou canção. É importante você observar isso aqui nesse quadro aqui. Eu peguei aqui uma estrofe de uma música conhecida e você pode observar que no primeiro quadro há apenas a separação gramatical, por assim dizer, né, das sílabas, né? São todas as palavras aí do poema divididas sílaba por sílaba. Não é isso que é sílaba poética. A sílaba poética leva em consideração a ritmização do poema. E muitas vezes acontece em alguns casos específicos, você encontrar mais de uma sílaba gramatical junto de uma sílaba poética. Olha aqui esse verso aqui, ó. Tá vendo? A palavra que se juntou com a primeira sílaba, se juntou com o artigo que está antes da palavra pura, né? No mesmo verso, a última sílaba da palavra pura se junta com a primeira sílaba da palavra amizade, né? E por aí vai. Isso é sílaba poética. Mais à frente a gente vai ver mais claramente como é que isso funciona, tá bom? Se você tem dúvida por que isso aqui está em branco, também isso vai ser respondido mais à frente, ok? Bom, vamos lá. Como é que é feita a métrica, né? Bom, é isso que eu vou te mostrar agora, né, como é que nós chegamos a esse resultado. Bom, metrificação é a técnica de medir versos de um poema, né, que também pode ser chamada de escansão poética, que é um termo mais técnico que a gente usa lá no ensino médio, por exemplo, que é quando a gente vai conferir a quantidade de sílabas poéticas que há nos versos de um poema. Tá bom? Como é que se faz? Eu peguei aqui... passou rápido, né? Como fazer essa metrificação. Eu peguei aqui o primeiro verso de um dos poemas do Vinícius de Moraes, mais conhecido, chamado Soneto de Fidelidade. Ele diz mais ou menos assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Bom, Vinícius de Moraes. E eu peguei só o primeiro verso aqui dessa estrofe para podermos estudar um pouco. Veja que ali ele está registrado sem nenhum destaque, mas agora eu dei um destaque aqui no final do verso, na palavra final, para essa sílaba tem. Né? Essa sílaba tem é a sílaba tônica do último da palavra que se encontra na última posição do verso, ok? É importante. Toda vez que nós formos fazer a escansão poética ou a metrificação, né, você tem que olhar para a última palavra do verso e destacar a sílaba tônica, porque a contagem das sílabas poéticas sempre termina na sílaba tônica da última palavra, entendeu? Mesmo que sobre alguma coisa depois dessa sílaba tônica, certo? Então vamos lá. Olha essa aqui.
Agora eu fiz a separação das sílabas poéticas para você perceber como é que isso acontece. Observe que tem casos aqui que tem mais de uma sílaba juntos, como eu mostrei no outro quadro lá, né? Olha só, é por conta do ritmo. Observe, se eu lesse como uma pessoa lendo um texto normal, eu leria assim: de tudo ao meu amor serei atento. Mas como é um poema, ele tem um ritmo diferente, né? Observe, de tudo ao meu amor serei atento. Percebe que tem uma outra fluência, né? E isso acontece porque aqui, por exemplo, nessa posição, a última sílaba da palavra tudo, né, se junta à palavra ao, né, por conta da proximidade dessas duas vogais. O se junta com o a, formando uma espécie de palavra só, né, de tudo ao. E nem a vírgula aqui é o suficiente para interferir nesse fenômeno, tá bom? Há mais coisas que a gente pode ver. Na verdade, esses são recursos de metrificação. E esse recurso que você viu nesse verso é o recurso chamado sinalefa, né? Sinalefa é o encontro de vogais diferentes, né? Uma está no final da palavra anterior e a outra vogal está no início da palavra seguinte. Então, elas ficam juntas dentro da mesma sílaba. Veja, de tudo ao, de tudo ao meu amor serei atento. Isso não aconteceu aqui, por exemplo. Tem uma vogal aqui, tem outra aqui, mas elas não se juntaram. E nem aqui, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Veja que não tem uma conexão aqui fazendo com que elas façam parte da mesma sílaba, apenas aqui, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de sinalefa, repetindo, encontro de vogais diferentes. A vogal no final de uma palavra, diferente da vogal no início da outra palavra. Muito bem. Na próxima tela, nós vemos um segundo recurso poético, chamado de crase poética. É bem parecido com a crase tradicional, né? Só que aqui é apenas na forma como a gente lê o poema. Esse aqui é o segundo verso desse mesmo poema que eu acabei de declamar para vocês agora há pouco, né? Antes e com tal zelo e sempre tanto. Tá? Uma coisa que eu não mostrei, você viu que aqui eu já desconsiderei o que vem depois da sílaba tônica? Né? Porque se está depois da sílaba tônica não serve para a contagem das sílabas poéticas do poema, tá bom? Somente até a sílaba tônica da última palavra que nós vamos contar. É a mesma coisa aqui, ó. Veja que aqui também o to não apareceu. Eu coloquei um asteriscozinho só para indicar que teria alguma coisa além daquela sílaba ali, né? Então veja, aqui para a métrica ficar no tamanho que o poeta queria, ele precisou de dois recursos. Aqui nós temos uma sinalefa, né? Deixa eu pegar uma caneta aqui para dar um destaque aqui, né? Aqui nós temos uma sinalefa, tá? E ali nós temos ao lado, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Sinalefa. Não vai ficar muito bonito, mas você vai entender. Né? Mas aqui ao lado é que acontece a crase poética. Tá? A crase poética ela é o encontro de sons vocálicos parecidos. Veja, antes e com tal zelo e sempre tanto. O que aconteceu? Como são o mesmo som, uma das vogais acaba se enfraquecendo ao ponto de desaparecer. E fica parecendo que eu pronunciei apenas uma delas. Vou de novo. Antes e com tal zelo e sempre tanto. Observe que eu não articulei uma segunda vez aqui, né? Eu falei apenas uma das vogais. Tá ok? Isso é o que a gente chama de crase poética. Na sequência, nós temos a elisão. Elisão é a supressão proposital, a omissão proposital de alguns sons, né? Sejam eles vocálicos ou não, né? Pode ser também de consoantes, tá? Aqui o poeta teve que encurtar o verso, né? Veja que eu já destaquei aqui a última sílaba tônica, né? Teria aqui um ras aqui no final, mas a gente só conta até a última sílaba tônica. Observe, ó, sem quinda viste as palmeiras,
Deveria ser sem que ainda viste as palmeiras, mas aqui o poeta ele precisava de uma quantidade menor de sílabas poéticas, né? E para isso ele precisou lançar mão desse recurso da elisão. A elisão é a eliminação de alguns sons, como eu já disse. E aqui foram eliminados o som do E e do A. E eles se juntam numa só sílaba com o auxílio desse símbolozinho aqui que a gente chama de apóstrofo. Tá? Apóstrofo, que é esse sinalzinho aí que faz com que as palavras se juntem numa só. A gente faz isso em copo d'água, né, minha alma e coisas do gênero. Tá? Veja que também no mesmo verso a gente tem aqui uma crase poética, sem que ainda viste, né? Sem que ainda viste. Observe que eu só pronuncio um A. E aqui eu tenho uma sinalefa. Tá bom? Então, esses recursos eles podem acontecer mais de uma vez no verso. Tá ok? E tem mais de um recurso, inclusive. Olha só esse outro aqui. A elipse. Né? A elipse ela é também o desaparecimento de sons, né? E normalmente sons consonantais, tá? E isso acontece porque na fala esses sons consonantais se enfraquecem ao ponto de às vezes desaparecer. Olha só, o cravo brigou com a rosa, né? Não, mas a gente não fala assim. A gente fala o cravo brigou com a rosa. Com a rosa. Tá certo? É uma elipse acontecendo aqui, mais uma vez usando aí o apóstrofo, tá ok? Na próxima nós temos a sequência bem interessante. Nessa tela a gente vai ver a sinérese, que faz com que um hiato, né, seja transformado em um ditongo. Se você não lembra o que é isso, dá uma pesquisadinha aí, o que é um hiato, o que é um ditongo. Só para resumir, hiato, vogais separadas, né, e ditongo, vogais juntas dentro da mesma sílaba, tá bom? Então aqui era pi, e, da, de, né? Mas na forma como a gente vai ler aqui, o poema tem que ser lido assim: piedade, piedade mora ou dentro mora amor. Né? O poeta ainda lançou aqui mão de uma sinalefa e também de uma crase poética nesse verso. E ele fez isso na intenção de encurtar o verso, porque estava grande demais e ele precisava de um verso, uma sílaba menor. Né? E aqui a gente não eliminou nada no final, porque a palavra amor tem como sílaba tônica justamente a última sílaba. Tá certo? Então a gente tem que contar até o finalzinho nesse caso aqui. Tá? E para finalizar essa parte dos recursos, você tem aí a diérese. Na diérese, ela faz o que a sinérese não faz. Ela separa, deixa eu tirar isso aqui, ela separa o que é um ditongo e transforma em um hiato. Veja a palavra saudade. Saudade. O A e o U ficam dentro da mesma sílaba, portanto são um ditongo. Mas aqui eles têm que ser lido como se fosse um hiato. Né? Eles estão separados. Né? Observe, mas dor que tem prazeres, saudade. Né? Observe então que houve uma separação dessa sílaba aqui, transformando um ditongo num hiato. Tá bom? Os versos de poema normalmente são classificados de acordo com o número de sílabas métricas ou de sílabas poéticas que ele tem. E aí você tem aqui uma tabelinha para ajudar. Desconsidera essa tabelinha aqui do lado, essa era uma tela pronta para outra apresentação, mas eu resolvi aproveitá-la aqui para a gente entender. Então, se o verso tem uma sílaba poética, né, ele é monossilábico. Se ele tem 10 sílabas poéticas, ele é decassílabo. Né? E vai anotando aí, você que vai para o primeiro ano que vem, ó, o verso decassílabo é importante, os heptassílabos são importantes, né? Os pentassílabos também são importantes, tá certo? A gente vai trabalhar isso de forma mais profunda lá no primeiro ano, né? E eu espero que você tenha conseguido compreender, né, esse conteúdo. Não é um conteúdo tão fácil, tão simples de trabalhar, mas ainda assim espero que tenha ajudado. O vídeo ficou um pouco grande, mas espero que você consiga se dar bem com esse conteúdo. Um abraço, ajudem sempre seus pais e não se esqueça, lave sempre as mãos.